Agora são 7h34. Vamos falar aqui da reforma da Previdência. A nossa entrevistada é a Marilane Teixeira, economista, pesquisadora do Centro de Estudos Sindicais e Economia do Trabalho, CESIT, da Unicamp. E assessora sindical na área de Relações e Gênero. Olá, Marilane, bom dia aqui por Skype. Ô, Prazer falar contigo. Olá, bom dia para você também. Prazer falar com vocês e com o público que nos assiste. É o nosso querido Glauco aqui do lado, também especialista na Tudo bem, Previdência Glauco? Social. Tudo bom, Marilane? Olá. Então, bom, Marilane, vamos falar aqui sobre essa notícia, né, de que líderes da Câmara resistem em incluir estados e municípios em PEC paralela da reforma. Explica pra gente, Marilane, como é que tá essa questão? Pois é, né? Os estados e os municípios foram retirados da versão final do projeto da reforma da Previdência pelo relator. E provavelmente assim, tem uma pressão muito grande para que o tema retorne, se não na segunda rodada de votação na Câmara, mas no Senado. E o que a gente observa, na verdade, é uma quebra de braço, né, entre os estados e municípios e a questão do governo federal. Porque para os estados e municípios, evidentemente, era muito mais adequado que se fizesse a reforma, que os estados já fossem incluídos na reforma geral, porque tirava deles a responsabilidade por ter que conduzir esse processo nos seus estados. Por outro lado, claro, os deputados federais, de olho nas eleições do próximo ano, vários deles são candidatos a prefeitos em suas respectivas cidades, não querem assumir esse ônus. Então, o que de fato é ou não é importante, é necessário a reforma envolver os estados e municípios? Há quem diga que talvez o aspecto mais que poderia se destacar nesse debate em torno da reforma seja justamente os estados e municípios e não o regime geral, como passou a ser o alvo principal da reforma. E por que disso, né? Nós temos aí, desde os anos 90, os estados já vêm gradualmente realizando algum tipo de alteração nas suas, enfim, no seu regime próprio, né? Os estados, eles se defrontam, tanto os estados como o município, com várias questões que é bem, vamos dizer, distinta do que é a realidade do regime geral da Previdência Social. Você tem uma série de aposentadorias especiais, tem a discussão da integralidade e da paridade, que é algo que garante, né, a aposentadoria integral, mas também garante uma correção salarial com base nos reajustes que são concedidos aos ativos, também para os inativos. Você tem uma realidade em que, com a lei da responsabilidade fiscal, boa parte dos estados e municípios, para não ferirem a lei, eles têm, vamos dizer, reduzido o número de contratações a partir dos concursos públicos, etc. E isso implica numa queda brutal no número de servidores ativos na relação com servidores inativos. Você tem, por exemplo, em vários estados brasileiros, incluindo municípios, a despesa previdenciária ela corresponde ao dobro da arrecadação. Nós temos um crescimento bastante significativo no número de inativos, na proporção de ativos, porque, primeiro, os estados e municípios não estão realizando concursos públicos e, para suprir as suas necessidades em termos de força de trabalho, enfim, de servidores públicos, se contrata por meio de terceirizados, PJs e até mesmo algumas contratações por meio de seletistas, né? Isso cria um desequilíbrio muito grande
vamos dizer, na forma de sustentação dos estados, e eu diria que esse talvez seja uma das principais razões, não a única, claro, para que a gente se identifica como um problema hoje em relação aos estados e municípios no que diz respeito à sustentação do sistema, né? Marilane, queria tocar em outro aspecto aqui da reforma da Previdência, que foi até tema de uma reportagem ontem de um dos jornais aqui de São Paulo, que é a questão de você retirar, da proposta do governo, retirar a possibilidade de processos contra o INSS serem analisados pela Justiça Estadual. Eles iriam para a Justiça Federal e no Brasil só 5% dos municípios brasileiros aí têm acesso à Justiça Federal, o que dificultaria bastante para as pessoas conseguirem recorrer contra decisões no INSS. Esse tipo de mudança, ainda mais nesse contexto que a gente tem agora consolidada a Operação Pente Fino, que faz a revisão de muitos dos benefícios aí, às vezes de forma bastante arbitrária, e a gente sabe que não da forma mais correta. E também com um contexto que a gente tem aí o processo ali para admissão da aposentadoria no INSS demorando muito mais do que demorava há alguns anos, parece que o projeto é realmente não querer que as pessoas acessem a aposentadoria, né, Marilane? Ah, não tem dúvida, exatamente. Esse está dentro aquela medida provisória que foi apresentada já em janeiro, a 871, que justamente tratava, entre outros aspectos, da limitação, da restrição das pessoas ao acesso à própria, enfim, ao INSS, assim como a revisão dos benefícios, né? Ela é nesse sentido, exatamente, como você muito bem descreveu, de postergar a possibilidade das pessoas, porque quando você tira o acesso do âmbito estadual para o âmbito federal, primeiro você já restringe a possibilidade das pessoas, inclusive, terem o próprio acesso a esse direito, uma vez que, vamos dizer, se complexifica mais a forma como as pessoas vão buscar o acesso. Quando você vê um trabalhador, por exemplo, no município, um trabalhador rural, ele sabe onde é que fica o posto do INSS, ele sabe aonde busca os seus direitos, ele sabe exatamente aonde se encontram os órgãos. Quando você muda a distância, você altera a lógica de acesso das pessoas e elas só têm um objetivo, claro, é exatamente isso. Primeiro, porque tem uma avaliação equivocada de que as pessoas acessam demasiadamente a justiça atrás desses benefícios como se isso não fosse um direito delas, como se elas não tivessem outra coisa para fazer que não fosse buscar direitos do quais elas não têm, elas não se justificam, né? E essa transferência, eu não tenho dúvida nenhuma que ela se insere dentro desse contexto mais geral, tanto em relação a postergar o benefício, como a estratégia de aprovação da medida provisória 871, que faz com que vários dos benefícios que foram concedidos nos últimos anos, eles sejam revistos e as pessoas sejam forçadas a voltar para o mercado de trabalho em condições muito precárias. Eu vou dar um exemplo muito concreto. Numa das aulas públicas que nós realizamos recentemente, tive contato com um trabalhador de 60 anos que trabalhava como motoboy e foi vítima de um assalto durante o período de trabalho e ele, infelizmente, levou um tiro e teve toda a sua, vamos dizer, atividade motora comprometida. Ele teve que recorrer ao benefício, né, a aposentadoria por invalidez. O problema da aposentadoria por invalidez é que ela é revista a cada 5 anos. Ele, recentemente, numa dessas retornos ao INSS, ele recebeu alta com uma avaliação de que ele estaria apto para retomar o trabalho depois de ter levado um tiro na cabeça. Então, ou seja, ele não tem absolutamente nenhuma condição de retornar ao mercado de trabalho, muito menos para as atividades que realizava anteriormente, e em condições em que ele já tem mais de 60 anos. Então, assim, é a pessoa que provavelmente
ela jamais vai conseguir voltar para o mercado de trabalho e ela vai ter que procurar bico e algum tipo de trabalho para poder complementar, no mínimo, os 15 anos de contribuição e conseguir retomar o mercado de trabalho. Bom, esse é um exemplo em que milhares de outras pessoas também cotidianamente vivem isso, vivem essa realidade, e essa realidade, me parece, ela só vai ser intensificada nesse próximo período, quando você restringe o retorno das pessoas, quer dizer, restringe a possibilidade das pessoas acessar a Justiça do Trabalho, complexificando e, vamos dizer, reduzindo o potencial de acesso das pessoas aos órgãos com os quais elas já estão mais familiarizadas e que elas conhecem as rotinas e, portanto, elas sabem como lidar. E, por outro lado, aumentando o número de pessoas que vão ser liberadas no próximo período da aposentadoria por invalidez. A aposentadoria por invalidez no Brasil, ela já representa, no caso das mulheres, a segunda forma de acesso à aposentadoria, e para os homens é a primeira. Nós temos uma sociedade adoecida, uma sociedade em que as pessoas se mutilam, são mutiladas no mercado, no ambiente de trabalho. As pessoas são vítimas de uma série de ocorrências que são próprias de um mercado de trabalho muito desestruturado e com poucos direitos, e são obrigadas a se manterem no mercado de trabalho, porque agora, com a medida do governo, ele, inclusive, ele remunera, em termos de produtividade, os médicos, os peritos, que liberar as pessoas que estão, vamos dizer, no INSS por invalidez para retornar ao mercado de trabalho, né? Então, é uma combinação bem difícil, assim, a gente está vivendo um período bem difícil. Eu só queria lembrar uma coisa também em relação, nós estávamos falando sobre os estados e municípios. Eu queria só lembrar um aspecto que eu acho que é importante ressaltar, que pouco se fala em relação a isso, é sobre a Lei 12.618. Ela foi aprovada em 2012. Ela já é uma lei que aplicada para os servidores públicos federais, mas ela também se aplica para os estados e municípios, obrigatoriamente, né? E ela restringe, a partir de 2012, então, todos os funcionários públicos federais, mas também os estados e municípios que aderiram, né, à lei, o teto da aposentadoria semelhante ao exigido pelo regime geral da Previdência Social, né? Então, é importante destacar que, desde 2012, os servidores públicos federais e também os estados e municípios que aderiram, eles estão já sob o teto do regime geral da Previdência Social, e alguns estados, claro, assim como os servidores públicos federais, que aderiram à Previdência Complementar, aí, a partir de uma contribuição, tem, vamos dizer, de certa forma, o seu teto ativo, no salário ativo garantido, né? Então, só para destacar isso, porque muitas vezes se falseia essa discussão em relação aos servidores públicos federais e os estados e municípios, como se nunca tivesse ocorrido nenhuma reforma. E uma reforma importante e fundamental, ela já ocorreu em 2012. Tá? Exato. Não, diga lá, Glauco. Não. Então, queria falar, inclusive, a respeito dessa questão aí da judicialização, Marilane, porque vai atingir os mais pobres, né? Ao contrário do que fala o governo. E um desses segmentos que vai ser atingido são as pessoas com deficiência que recebem o benefício de prestação continuada. Porque hoje, muita gente, só para lembrar para o ouvinte, para o telespectador, tem acesso a esse benefício quem tem uma renda per capita de até 1/4, né, do salário mínimo. Então, imagina uma família de 4 pessoas, um salário mínimo. E aí você tem ali a pessoa com deficiência que muitas vezes consegue ganhar na justiça o direito, né, ao BPC mesmo ganhando mais, porque
consegue comprovar que tem despesas ali efetivas por conta da deficiência que a pessoa tem. Só que o governo, na proposta de reforma da Previdência, ele quer constitucionalizar o BPC. Ou seja, na prática, segundo a avaliação de muitos juristas, isso vai inviabilizar que essas pessoas que conseguem obter o benefício hoje na justiça consigam no futuro. E o próprio governo diz que a economia, entre aspas, porque não é uma economia, né, Marilane? É você tirar dos mais pobres. A economia vai ser de 33 bilhões só com essa medida em 10 anos. Então, é dinheiro que sai de pessoas com deficiência, pessoas que ganham muito pouco, para ir para o sistema financeiro. Exatamente. Não, nós estamos falando de mais ou menos 2,5 milhões de pessoas hoje que se encontram nestas condições. Tem toda uma pressão, já tinha durante todo o processo de discussão da apresentação do projeto, de que as pessoas teriam que se submeter a um exame, uma rotina psicossocial, para que comprove de fato que elas não têm condições de desenvolver uma atividade laboral. Por detrás dessas pessoas nós temos mulheres, porque 83% dessas pessoas que apresentam algum grau de deficiência, elas são cuidadas por mulheres. A maioria delas são mulheres que, inclusive, abandonaram o mercado de trabalho, abandonaram uma perspectiva de emprego, porque essas pessoas exigem algum tipo de cuidado, de atenção, que muitas vezes é incompatível com a presença no mercado de trabalho. Na maioria das vezes são mulheres sozinhas, solitárias, são as únicas responsáveis pela família e vivem unicamente deste benefício. Então, é exatamente dessas pessoas que nós estamos falando, e são dessas pessoas que eles querem retirar aí esse valor equivalente a mais ou menos 3 milhões por ano. O que, objetivamente, se nós considerarmos o que está sendo economizado nessa reforma, por exemplo, com a saída dos setores exportadores, que vão economizar mais ou menos 8 milhões por ano, tá? Sem a contribuição deles para o regime geral da Previdência Social. Ou seja, só com os exportadores está se economizando 2 vezes mais do que se economizaria com as pessoas com deficiência, que, na verdade, assim, é renda, né? Como a gente costuma dizer, vamos dizer, vai direto na adrenalina, né? No sangue, porque esse dinheiro roda na economia, sustenta famílias inteiras, ajuda a dinamizar o consumo interno. Nós somos um país em que o consumo das famílias corresponde a mais ou menos 2/3 do nosso PIB. Então, ou seja, tudo que entra na economia se transforma em gasto imediato com saúde, com educação, com alimentação, com moradia. Então, infelizmente, assim, sobre os mais pobres, sobre as pessoas mais miseráveis, sobre as pessoas que têm mais dificuldades, que eles querem, vamos dizer, realizar a reforma da Previdência, enquanto que os verdadeiros privilegiados, né, que são os detentores de renda, esses continuam intactos, né? Esses continuam imexíveis. Então, como dizia o professor Fanhani, né? Quer dizer, isso tudo é uma falácia, né? É um desrespeito com a sociedade, é um respeito com a população brasileira nesse momento, né? Exato. Bom, Marilane, você tocou no Fanhani, eu lembrei aqui que a gente sempre está tentando falar com economistas, né, que defendem a reforma da Previdência, e sabe que um deles disse, Marilane, a respeito, quando nós citamos, por exemplo, o Fanhani, né, para debater com ele disse o seguinte, enfim, aí já é economista que é ativista, quer dizer, é muito interessante, né, como é colocado, né, a pecha aí, enfim, criticando, dizendo que é ativista, né, ele tem dados científicos e estuda o tema, é especialista e é um ativista. Por isso ele não participaria do debate. Não, e é estranho porque, engraçado, e quem defende a reforma
é técnico, né? Exato. Exatamente. E quem não defende é ativista, ativista. e, portanto, não consegue ocupar o seu lugar, né, no debate, porque tem um lugar já marcado, já definido. Não, como se essas questões elas não tivessem a ver com os posicionamentos políticos, quando são dos interesses da sociedade, como se os interesses da sociedade fossem apenas interesses técnicos, né? Fosse só cálculos matemáticos que podem ser, inclusive, desconstruídos na sua lógica. Então, aproveitando, inclusive, que nós estamos falando do professor Floriano, quero fazer uma propaganda, porque, em primeira mão, ele lança um livro, agora em breve, provavelmente mais 1 ou 2 semanas, sobre justamente esse tema da Previdência, onde ele ajuda a desconstruir todos os argumentos que têm sido utilizados em relação a vários aspectos, a questão dos servidores, por exemplo, a questão do regime geral da Previdência, a quem interessa a forma da Previdência. Vai ser um material muito importante, porque nós temos aí a votação do segundo turno, né, na Câmara. Sim. Então, eu acho que a gente tem que avaliar que o debate na Câmara ainda não se esgotou. Se a Câmara realmente for séria nesse debate, ela vai realizar as 5 sessões que faltam e dar oportunidade e possibilidade para a gente continuar debatendo esse assunto na Câmara e depois, evidentemente, o debate no Senado, né? Que aí começa tudo de novo. Então, vai ser um material muito importante para que a gente possa recolocar o debate novamente aí a partir de agosto para o conjunto da sociedade. Quer dizer, no Congresso, né? Porque nós continuamos debatendo o tema amplamente, né? A gente não descansa aí enquanto a gente não conseguir reverter a forma como o tema dos mais pobres, o tema das mulheres, o tema da população carente está sendo abordada e está sendo tratada na reforma da Previdência. Exato. A gente, inclusive, o próprio Foiane já falou também desse livro, disse que vai lançar aqui no nosso jornal, viu, Marilane? A gente já está aguardando aqui. A gente agradece aqui a sua participação, a sua análise tão técnica, aprofundada e humana, né? A gente não pode esquecer disso e você sempre coloca, faz esse posicionamento, né, em relação aos mais pobres, os que serão mais atingidos. Muito obrigada, viu, Marilane? Obrigada. Obrigada, você também. Um ótimo dia para todos nós. Obrigada. Tchau. Tchau. Falamos com a Marilane Teixeira, ela é economista da Unicamp.